Eu saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor. Neste domingo, tranquilo e calmo, é um dia próprio para meditarmos na palavra de Deus. Tivemos tempo para poder analisar, pensar algumas coisas que aconteceram comigo no passado, a respeito por força do meu próprio trabalho. 2 vezes eu tive com a arma, alguém armado, apontando 2 vezes, por 2 vezes, apontaram a arma para mim. E uma dessas vezes, a pessoa, inclusive, chegou a atirar. E aí eu vi que ele ia atirar, me joguei no chão, e Deus me deu o livramento. Depois eu conto com mais detalhes sobre este caso, mas quero meditar nessa tarde com a ajuda do Espírito Santo e a da sua palavra também. Vamos ler em Atos capítulo 10 e o versículo 42 e o 43, que nos diz assim: Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E estava recordando nessa tarde algumas passagens muito fortes da minha vida, inclusive que estive praticamente diante da morte, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E numa dessas situações, eu estava de serviço e chegou uma pessoa, estava no plantão, chegou uma pessoa pedindo ajuda, porque o esposo dela estava baleado e eu não sabia bem a situação e era próximo do local do meu trabalho. E eu fui lá dar uma olhada e eu vi um homem bêbado num pátio, baleado, escorrendo sangue pela perna dele e com as mãos para trás. Mas eu tentei convencê-lo, fiquei tempo conversando com ele, tentando convencê-lo a ir para o hospital, porque ele estava machucado, estava ferido, e usei muitos argumentos com ele. Falei com ele, inclusive, eu sou teu amigo, e ele dizia para mim, mas tu não é meu amigo, nem te conheço, dizia para mim. Eu disse, não, eu sou teu amigo no sentido que eu quero te ajudar. Eu estou vendo o senhor ferido e eu quero lhe levar para o hospital, para o senhor ser medicado, enfim. E ele não aceitava de maneira nenhuma. Fiquei tempo lá tentando convencê-lo, cheguei a entrar no pátio, conversando com ele, e ele sempre com as mãos para trás. Aí eu vi que não tinha solução, aí fui lá, chamei o policiamento, que estava de plantão, e eles foram lá com viaturas, com ambulância, com tudo. Eu expliquei a situação daquele homem, que eu tinha tentado convencê-lo para ir para o hospital e ele não tinha me atendido. E ele, quando ele viu aqueles policiais fardados passarem na frente da casa dele, e eu estava no pátio, ele se aborreceu comigo. E aí ele disse para mim assim: eu entendi tudo. Vocês vieram aqui me prender. E que não era a minha intenção de nada disso. Por isso que eu fiquei muito traumatizado naquele dia. E ele, aí, quando ele colocou as mãos para frente, eu vi que ele estava com a arma, um revólver niquelado, e ele apontou para mim ainda. E aí eu me joguei no chão e ele deu um tiro. E aí ele se encerrou em casa, na casa dele, e ele gritava para a mulher dele entrar também.
E eu estava naquela preocupação ali, naquele momento. Aí eu falei para ela, não, só não entra porque é muito perigoso. Ele não se sabe o que ele pode fazer, porque inclusive ele está armado. E aí a brigada, os policiais conseguiram arrebentar a porta lá para poder entrar lá, e ele se deu um tiro na cabeça e se matou. Então isso me traumatizou muito, assim, porque eu coloquei para o lado espiritual tudo isso, da salvação em Cristo Jesus. Então nós estamos vendo as pessoas se perderem, nós estamos vendo as pessoas se matando, nós estamos vendo as pessoas se terminando no vício, na embriaguez, no vício da cocaína, da maconha, enfim, do crack, e nós tentamos levar para eles uma solução de salvação, mas eles não aceitam aquilo ali até o último momento. Eu fiquei recordando também, e é por isso que eu tenho uma preocupação, que às vezes as pessoas não conseguem entender uma preocupação que eu tenho com os meus amigos de infância, porque me criei numa vila, e muita gente daquela vila até hoje enveredaram, infelizmente, por esse caminho do vício, do álcool e outras coisas mais. E um dos amigos meus de infância, um dia eu fui visitá-lo, porque eu soube que ele estava doente, e quando eu fui visitá-lo, eu gritei lá, e ele ouviu minha voz, e ele disse, ô manequinho, porque era a forma, né, carinhosa dele, do meu apelido, me chamar, entra aí, mas eu não sabia que situação que ele estava. Aí quando eu cheguei lá, ele não tinha as duas pernas, tudo por causa do vício. E dali um tempo, tiraram os dois braços dele, ele virou só um toco ali. Então ali, eu preguei o evangelho para ele, orei por ele, ele aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós oramos, eu e a Sonia oramos por ele, para que o Senhor salvasse ele, que o Senhor escrevesse o nome dele no livro da vida. E depois, dali uns tempos, eu soube que o Senhor recolheu ele. A salvação é tudo em Jesus Cristo. Por isso que é uma preocupação aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar neste lugar. E ao me lembrar que me colocaram a arma diante de mim 2 vezes, eu fiquei preocupado, porque eu pensei assim, o que aconteceria com a minha vida? O que seria da eternidade para mim a partir daquele momento que Deus permitisse que o inimigo me ferisse? Para onde é que eu iria com tudo isto? É por isso que eu quero que todos pensem nisso profundamente. O que vai ser da nossa vida? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da tua vida? Se Deus te recolher daqui a pouco, nós não sabemos, as pessoas às vezes ficamos sabendo, as pessoas novas, pessoas com 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, de repente dá uma enfermidade, uma doença, um Covid, enfim, e o Senhor recolhe. Mas a preocupação nossa é a eternidade. Tudo isso, nesse dia, eu fiquei pensando. E quando Pedro, na palavra de Deus aqui que nós lemos, ele foi chamado por um gentil, por Cornélio, porque um anjo de Deus apareceu para ele por causa das boas obras dele e por causa das suas orações. Deus se compadeceu da vida de Cornélio, que é um gentil, e mandou Pedro lá, mandou ele chamar Pedro, e Pedro pregou o evangelho para ele, falando que Jesus Cristo é o único nome que pode nos garantir a salvação, a libertação, a redenção, a vida eterna com Deus. E ele aceitou
essa palavra. Infelizmente, aquele homem do meu trabalho lá, que eu estava em trabalho lá naquele dia, eu tentei convencê-lo do contrário. Eu tentei ajudá-lo. Eu tentei com todos os argumentos possíveis. Tentei ser o mais profissional possível com ele, falando com ele, para poder que ele me deixasse ajudá-lo. E ele não aceitou a minha ajuda. Infelizmente, depois, ele cometeu aquela loucura, ele cometeu aquele suicídio porque estava fora de si, ele estava bêbado e ninguém podia chegar perto dele. E ele ficava sempre distante de mim. Depois que eu fui notar que ele estava distante de mim, não deixava me aproximar dele, e sempre com as mãos atrás, é porque ele estava armado. Olha, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. O que vai ser da nossa vida? O que será da minha vida? O que será da tua vida? Se a mão de Deus não estiver sobre a nossa vida, se a misericórdia de Deus não estiver sobre a nossa vida, se Deus retirar a sua misericórdia um momento da nossa vida, seria a nossa perdição, a perdição eterna. Por isso que Deus continua ainda colocando uma preocupação no nosso coração da pregação do Evangelho, para que muitos possam ser convencidos da sua vida, de que há um Salvador, que há alguém que morreu por nossos pecados, e o seu nome é suficiente, e o seu sacrifício foi suficiente para nos colocar diante de Deus. Por isso, nessa tarde, nesse domingo, que paramos para pensar um pouco, está tão calmo hoje, graças a Deus, é um dia calmo, um dia tranquilo, e que continue assim, pela misericórdia de Deus, mas que possamos também pensar no amanhã, possamos pensar na nossa alma, pensarmos na nossa vida, para que não venhamos jamais. Eu tenho certeza que aquele amigo de infância que cortaram as pernas dele e cortaram os braços dele, ficou só um toco, infelizmente, mas ele aceitou a Jesus Cristo. Ele teve uma vida desregrada toda a vida dele, uma vida de vício. Ele era muito alto, ele era bem grande, e ele bebia demais, e ele vivia em festas e fazia de tudo. Parecia que ele queria fazer de tudo para se autodestruir, mas no final da vida dele, Deus teve misericórdia dele. Nós tivemos lá, eu e minha esposa, a Soni, tivemos lá e tivemos a oportunidade de pregar o evangelho para ele, e ele aceitou, assim como Cornélio, e também toda a família de Cornélio também foi salva, porque aceitou o evangelho. Oxalá, tomara, Deus, que você também aceite em tempo hábil ainda a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, para que quando o Senhor te recolher, venham os anjos do Senhor recolher a tua alma para estar juntamente com Deus eternamente em paz. Que Deus te abençoe nessa tarde de meditação de domingo, em nome de Jesus. Agora quero orar. Deus eterno, Deus santo, esse dia, meu Deus, foi de muitas lembranças, ó Deus, algumas lembranças duras, amargas, meu Deus santo, mas Tu és um Deus de misericórdia, e todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor, e que são chamados pelo Teu decreto, e eu sei que Tu tens um plano em nossas vidas, meu Deus, e o Senhor permitiu tudo isso ocorrer em nossas vidas, para que tivéssemos uma experiência, meu Deus, a convicção, meu Deus, de falar que há apenas salvação no Teu nome, Senhor, e que o Senhor nos poupou na hora, no momento certo, meu Deus,
para nos dar uma velhice na tua presença, para podermos continuar ainda pregando o evangelho a toda criatura, Senhor, e vivendo, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. E aguardando, Senhor, a chamada, meu Deus, e poder, Senhor, ver também a todos aqueles que aceitaram, Senhor, a tua palavra, que todos aqueles que aceitaram a nossa pregação, meu Deus, que todos aqueles que aceitaram, Senhor, a mensagem do evangelho, nós possamos um dia, Senhor, nos encontrar lá no céu juntamente com eles, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar cada vida, que o Senhor possa abençoar cada família, meu Deus Santo, e que todo o plano do inimigo, Senhor, contra as famílias, Deus Santo, seja cancelado em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que haja paz, Senhor, que haja provisão, meu Deus, que haja, Senhor Santo, harmonia nos lares. Guarda, Senhor, o teu povo nas tuas mãos, guarda a tua igreja, meu Deus, guarda a nossa nação, meu Deus, nas tuas mãos, guarda nossos vizinhos, Deus bendito, guarda, Deus Santo, também os nossos amigos de infância, meu Deus, abençoa, ó Deus bendito, nossos ex-colegas, nós colocamos nas tuas mãos. Agora, Deus Santo, nós colocamos novamente nossa vida nas tuas mãos. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Nos dá uma noite de paz, de segurança na tua presença, meu Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, que a tua bênção, a tua misericórdia e a tua graça seja sobre todos nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.